Sexta-feira, 14 de dezembro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Ato no Rio de Janeiro relembra 9 meses sem a vereadora Marielle Franco. Para combater o racismo e os ataques às políticas afirmativas no próximo governo, acontece em São Paulo um seminário nacional que reúne representantes de organizações sociais de 18 estados. Metalúrgicos da América Latina e da Alemanha debatem o futuro do trabalho e trocam experiências durante a 5ª conferência Expressões da Globalização. Em Brasília, o Conselho Nacional de Saúde empossou os novos membros para mais um mandato. Entre as preocupações, a queda nos investimentos do setor por causa da emenda do teto de gastos e a garantia de um sistema único de saúde público. O bairro de Heliópolis, em São Paulo, ganhou uma editora gráfica sem fins lucrativos para atender aos escritores da região. E hoje é sexta-feira, nós separamos dicas de programas culturais para você curtir o fim de semana sem gastar nada. Tudo isso a partir de agora no seu jornal. Um ato no Rio de Janeiro lembrou a morte da vereadora Marielle Franco. O crime foi cometido há 9 meses e ainda segue sem solução. Veja na reportagem de Ana Carla Ferreira. Um ato hoje no Buraco do Lume, região central do Rio de Janeiro, lembra os 9 meses sem respostas concretas sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo reportagem do Estadão, o general Richard Nunes, secretário da Segurança Pública do Rio, afirmou que a morte de Marielle estaria ligada a milicianos que fazem grilagem de terras. Fica aí a tentativa de ter justiça, né? Afinal de contas, 9 meses sem uma resposta concreta do caso Marielle, do Anderson também, a gente fica apreensivo tentando que a justiça de fato seja feita, né? E hoje está aqui na rua, o lugar que a Marielle nunca saiu, que é o nosso lugar de luta, de trabalho, de construção de uma sociedade que seja mais igualitária e humana, é a nossa função e a nossa responsabilidade hoje. O assassinato da vereadora Marielle Franco aconteceu no dia 14 de março, há 9 meses, numa rua deserta na região do Estácio. Ela havia finalizado a agenda do dia na Casa das Pretas e estava indo para casa. Marielle e Anderson Gomes, seu motorista, foram atingidos por diversos disparos e não resistiram. A assessora da vereadora, que também estava no carro, conseguiu escapar com vida. A morte de Marielle ainda causa dor. Até hoje eu não consigo aceitar a morte dela. Às vezes eu acordo assim e não acredito que ela tenha morrido, né? E é muita dor, muito sofrimento. Eu fico muito triste porque realmente ela tinha uma vida inteira política pela frente. Ela era uma pessoa que resgatou, né, não só em mim, que eu sou uma militante desde criancinha, mas essa coisa de voltar para as bases. 9 meses depois, parlamentares ainda se sentem ameaçados. Nesta quinta-feira, a polícia descobriu um plano para executar o deputado Marcelo Freixo, no sábado, numa agenda da qual participaria em Campo Grande. Em entrevista coletiva, Marcelo Freixo disse contar com apoio no reforço da segurança. A opção de eu ficar sem segurança e se alguém tiver alguma dúvida, lamentavelmente esse episódio coloca fim a essa dúvida. Eu quero deixar claro que ter escolta não é privilégio, né? Num dia lindo como o de hoje, existem outras coisas mais interessantes para se fazer do que estar andando escoltado. Então, a escolta é uma necessidade fruto do meu trabalho público. As ameaças que recebi foram todas elas oriundas do resultado do meu trabalho público e não de algum problema privado da minha vida. Então, cabe sim ao Estado gerar proteção a mim e ao conjunto da sociedade. O Estado que precisa dar resposta a isso, né? O Estado que deve garantir a segurança de todos nós que lutamos contra as desigualdades sociais. Então, o Freixo é
uma figura que utilizou a política, que utilizou a ocupação da Assembleia Legislativa em prol do povo, em prol da garantia de qualidade de vida, da garantia da dignidade humana. Então o Estado tem que aí preservar e tem que ser um fator importante para a manutenção da integridade física do deputado Marcelo Freixo. Mas a militância que transformou o luto em luta não pretende deixar as ruas diante das ameaças. Não iremos retroceder na luta. Eu acho que isso é o mais importante, é a força coletiva da resistência. Ministros envolvidos em denúncias, projetos fora da realidade e o caso não explicado do motorista que teve movimento de R$1.200.000 na conta bancária. O comentarista José Lopes Feijó alerta que tudo isso anuncia a chegada de tempos difíceis com o governo Bolsonaro. Notícias dos tempos que estamos vivendo. Um desequilibrado invade uma catedral em Campinas, dispara uma arma no seu interior, mata 5 pessoas. No dia seguinte, um deputado da bancada da bala culpa a Rede Globo por noticiar massacres como esses que acontecem nos Estados Unidos, onde as armas são liberadas. E Jair Bolsonaro aparece praticando tiro ao alvo nos noticiários. Isto é que é insensibilidade. Mais um caso estranho, interessante, envolvendo a família Bolsonaro. Aparece um novo policial trabalhando para Flávio Bolsonaro por 1 ano e 4 meses, recebendo todos os salários e gratificações pagos pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O curioso é que desse 1 ano e 4 meses, ele passou 248 dias em Portugal. Mais um caso sem a devida explicação. E Queiroz continua sumido. Numa reunião com parlamentares com a bancada dos democratas, do DEM, Jair Bolsonaro afirma: é horrível ser patrão no Brasil. No que depender de mim, vou destruir os direitos trabalhistas. Eles vão ficar próximos da informalidade. Questões como 13º, férias, fundo de garantia, isto tem que ser revisto naquilo que me for possível. Para quem não acreditava que a proposta de fim do 13º, das férias, mexer nos direitos dos trabalhadores pudesse piorar e relevou o discurso do general Mourão, vice de Bolsonaro, numa palestra no Rio Grande do Sul, está aí a prova que esse é um desejo do governo Bolsonaro: destruir todos os direitos dos trabalhadores. E para isso, pretende contar com os serviços de Sérgio Moro para atacar e destruir os sindicatos, facilitando assim a retirada de direitos de trabalhadores e trabalhadoras, empobrecendo a sociedade brasileira. Estas são as notícias recentes do governo, do futuro governo Bolsonaro. Vamos nos preparar para elas. O tempo promete ser difícil. Vai ficando cada vez mais difícil para a família Bolsonaro explicar as estranhas relações com funcionários de seus gabinetes. A edição deste fim de semana da revista Isto É mostra que a movimentação financeira suspeita não se resume ao ex-motorista e segurança Fabrício Queiroz. Segundo a reportagem da Isto É, por mais de uma vez, funcionários fizeram doações eleitorais e trabalhos políticos para as campanhas da família em valores que certas vezes chegavam a ultrapassar os próprios salários deles. A revista conta que quando Flávio Bolsonaro se elegeu vereador no Rio de Janeiro, em 2002, declarou à Justiça Eleitoral que os R$18.000 gastos na campanha vieram da doação de um servidor do gabinete de Jair Bolsonaro, então deputado federal. A revelação acontece no mesmo dia da divulgação de que Natália Queiroz, filha de Fabrício, foi funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro entre 2007 e 2016. O problema é que, no que seria o seu horário de trabalho, atuava como personal trainer de artistas como Bruno Gagliasso e Bruna Marquezine. Em um ano, Natália repassou para o pai quase tudo o que recebeu, R$84.000.
Natália e o pai foram demitidos no mesmo dia, 15 de outubro. A importância da cooperação e solidariedade internacional entre os trabalhadores foram discutidas no seminário O Futuro do Trabalho e da Organização dos Trabalhadores na Geopolítica Mundial. A reportagem é de Leandro Chaves. A 5ª conferência Expressões da Globalização contou com a participação de metalúrgicos da Alemanha, Brasil, Argentina, Uruguai e México. Durante a troca de experiências, os trabalhadores falaram sobre a chegada da indústria 4.0 e a digitalização nas fábricas com o avanço da tecnologia. O problema para o mundo do trabalho é essa nova economia que tem a ver com a digitalização, ela cria oportunidades também. Cria emprego, cria novos nichos de trabalho. O problema é que os empregos gerados nessa nova economia, eles não compensam o que se perde da velha economia e, em geral, são empregos qualificados e precários. Por quê? São qualificados porque são mais na área de desenvolvimento, mais na área de inovação, porém a relação de trabalho é precária. São trabalhadores 0 hora, são trabalhadores de plataforma, como é o que a gente chama de uberização do mundo do trabalho, são trabalhadores terceirizados. O alemão Moritz Niehaus, do IG Metall, disse que é possível manter postos de emprego se a digitalização for bem aplicada. Em Alemanha ainda não foi uma perda de postos de trabalho, porque a digitalização, que é quase sempre uma racionalização também, foi acompanhada por um crescimento. Então, as fábricas produzem mais agora, mais ou menos com a mesma quantidade dos empregados, pouco mais em promédio, mas foi um forte crescimento dos produtos, da produção. Metalúrgicos dos países vizinhos, como Uruguai e Argentina, demonstraram preocupação com a retirada de direitos após a reforma trabalhista e a flexibilização do trabalho no Brasil. Com o que vem dizendo Bolsonaro, que vai sair perseguindo dirigentes sociais e que vai criar uma coordenação anticomunista em nossa região, somente o que nos resta é resistir e tomar impulso. Estamos esperando, em realidade, houve uma reforma, Na verdade, estamos esperando. Houve uma reforma que atingiu, por enquanto, só os aposentados. Nos reprimiram na Argentina. São 143 artigos que estão sendo modificados constantemente. Não sabemos quando vão fazer algo. Está tudo muito calmo, mas estamos esperando que a qualquer momento teremos de ir para as ruas. Em qualquer momento este homem nos dê aí e, vamos a ter que sair da calle como sempre. O ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, falou sobre as críticas que o Brasil vem sofrendo da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Obviamente, isso é um motivo de grande preocupação. E as declarações feitas até agora, já não sabe o que vai acontecer, vamos esperar também, porque às vezes a realidade acaba se impondo de uma maneira diferente. Mas as declarações são preocupantes também, há mais preocupação com os patrões do que com os empregados. O novo hotel Rio Copacabana, no Rio de Janeiro, foi condenado a pagar R$19 mil de indenização por danos morais a uma hóspede vítima de racismo. O caso aconteceu em fevereiro. Após voltar de um passeio, um funcionário do hotel exigiu que a hóspede comprovasse que tinha reserva. Ela é negra e foi a única do grupo de 4 pessoas a ser abordada na recepção. Para a juíza Simone Garcia Pena, do Juizado Especial Cível de Brasília, houve, abre aspas, violação da dignidade humana na abordagem da hóspede, que foi tratada de maneira ostensiva, fecha aspas. O novo hotel Rio Copacabana disse que estava cumprindo medidas de segurança e a mulher não apresentou prova de que teria sido constrangida. Ainda cabe recurso da decisão. E com o racismo ganhando força no Brasil, organizações sociais de 18 estados se reuniram para debater estratégias de resistência e combate ao preconceito. A repórter Michele Gomes acompanhou o seminário aqui em São Paulo. Os desafios do combate ao racismo no país serão ainda maiores no governo Bolsonaro, afirma Edson Santos, ex-ministro da Igualdade Racial no governo Lula. Nós tivemos, alguns dizem, pequenos avanços, mas eu diria avanços significativos
durante os governos do PT, do ponto de vista de políticas afirmativas, tudo isso está em jogo nesse momento, na medida em que temos um governo onde o presidente da República já externou por diversas vezes, né, a sua aversão às políticas afirmativas, até de uma forma muito pejorativa, dizendo que se entrasse num avião e o piloto fosse negro, ele não viajaria, né? Para enfrentar os ataques às políticas afirmativas e o genocídio da juventude negra, representantes de organizações sociais de 18 estados participaram do Seminário Nacional Estratégias de Resistência ao Racismo no Brasil, promovido pelo Partido dos Trabalhadores. Esse seminário se reveste dessa importância, a importância de discutir num cenário de que nós assim achamos de extrema direita, como que o racismo vai agir para continuar nos segregando, continuar dificultando as nossas vidas, as vidas das pessoas negras. O combate ao racismo não pode nem deve ser uma responsabilidade só dos negros e negras. Portanto, é também responsabilidade da sociedade brasileira se organizar e se manifestar para combater o racismo no país. Foram 2 dias de debates na sede do Sindicato dos Químicos de São Paulo para discutir estratégias que fortaleçam a luta antirracista. O certo seria rever todo o contexto histórico, isso a gente não vai conseguir fazer. Mas acho que a gente precisa ampliar o número de parceiros. A gente vem construindo num partido uma frente democrática, uma frente que dialogue com partidos, que dialogue com os movimentos sociais. Eu acho que essa é a hora da gente dar as mãos para a gente, inclusive, sobreviver. Para Cleide Hilda, subsecretária de Estado de Promoção da Igualdade Racial de Minas Gerais, é preciso unificar o movimento negro e outras organizações sociais para resistir ao desmonte de políticas públicas no Congresso Nacional. Nós temos, por exemplo, uma bancada enorme que foi eleita nos estados. Então, nós temos que conseguir garantir que quadros nossos estejam nesses lugares. Nós temos que fazer um bom diálogo com o Congresso Nacional, com os deputados federais que foram eleitos, com os senadores do nosso campo que foram eleitos, para além dessa conversa política de apoio, também possibilitar que a nossa luta tenha visibilidade na Câmara, que a gente não pode perder aquilo que nós já conquistamos. E nós temos que pensar e projetar um grande congresso do movimento negro do Brasil, porque nós temos que disputar a visibilidade, nós temos que disputar a mídia, a comunicação, então nós vamos ter que nos organizar. Pelo menos 3.000 médicos inscritos no programa Mais Médicos para substituir os profissionais cubanos ainda não se apresentaram nos municípios para iniciar as atividades. O prazo, que terminaria hoje, foi prorrogado até terça-feira. Veja outros destaques desta sexta-feira. Promotoria de Paris confirma a morte da 4ª vítima do tiroteio no mercado de Natal de Estrasburgo, na França, na terça-feira. Segundo autoridades francesas, o atirador, Cherif Chekati, foi morto na noite de ontem pela polícia. Senado dos Estados Unidos aprova resolução para pôr fim ao apoio militar à Arábia Saudita na guerra no Iêmen. Senadores também aprovaram uma resolução para condenar o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi e acusar o príncipe saudita Mohammed bin Salman como responsável pelo homicídio. Menina guatemalteca de 7 anos morre após ser presa na fronteira do México com os Estados Unidos. Segundo o jornal The Washington Post, a criança foi vítima de desidratação e exaustão. A menina e o seu pai foram detidos há 8 dias, no estado do Novo México, e estavam sob os cuidados de autoridades americanas. A Alemanha legaliza o 3º gênero nas certidões de nascimento, o que torna o país precursor na Europa em reconhecer pessoas intersexuais. Com a medida, junto com o masculino ou feminino, poderá ser incluído o termo diverso para certas pessoas. Segundo a ONU, 1,7% da população mundial é intersexual, com características biológicas femininas e masculinas. O parlamento irlandês aprovou o projeto de lei que legaliza o aborto no país. No início deste ano, um referendo histórico aprovou a legalização do aborto na Irlanda.
A legislação aprovada nesta semana permite que os abortos sejam realizados com até 12 semanas de gestação ou em condições em que haja risco à vida ou grave dano à saúde da mulher grávida. O projeto também permitirá encerramentos de gestação em casos de anormalidade fetal que podem levar à morte do feto antes ou até 28 dias após o nascimento. Depois do intervalo, novo Conselho Nacional da Saúde cobra do governo recursos para o SUS. A gente volta já. Olá pessoal, uma ótima noite a todos que nos acompanham através das redes sociais e vamos aos seus comentários. Eu começo lendo da Soraya Calisto. Destruição dos direitos dos trabalhadores através da extinção dos sindicatos. O Eduardo Selga, do Espírito Santo, participou escrevendo: a morte não solucionada de Marielle é como as vítimas da ditadura cujos algozes não foram punidos. Ou seja, a questão é permitirmos a impunidade do autoritarismo. E a Silvia Helena Brito: o Brasil caminhando para o abismo sem freio. Com esse governo, voltamos para as senzalas. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. E os novos membros do Conselho Nacional de Saúde tomaram posse em Brasília para mandato dos próximos 3 anos. Eles cobram do próximo governo recursos para o SUS e a continuidade do programa Mais Médicos. O Conselho é vinculado ao Ministério da Saúde e ajuda a fiscalizar e construir políticas públicas para o setor. A reportagem é de Welson Kalinowski. O novo Conselho Nacional de Saúde, empossado nesta sexta-feira em Brasília, é composto por 104 entidades e movimentos de todo o país, além de gestores, especialistas e representantes da iniciativa pública e privada. O CNS foi criado em 2006, em decreto assinado por Luiz Inácio Lula da Silva. Ronald dos Santos, que presidiu a gestão 2015-2018, entende que o órgão sai fortalecido, apesar das dificuldades impostas pelo atual governo. Foram centenas de milhares de brasileiros mobilizados, foram inúmeras propostas, inúmeros temas que nós nos debruçamos e apresentamos manifestações, proposições de soluções. Temos aqui o reconhecimento com a participação no processo de renovação de mais de 150 entidades nacionais. Fernando Pigato, o novo presidente eleito do Conselho, entende que o próximo desafio será a manutenção do Sistema Único de Saúde. O SUS, que sofre com a queda de investimentos imposta pela emenda do teto de gastos. Nós precisamos ter cada vez mais a sociedade brasileira compreendendo que existem sim gargalos, dificuldades, principalmente do ponto de vista do subfinanciamento, né, a falta de financiamento, né, ou baixo financiamento. Por exemplo, nós temos aí a Emenda Constitucional 95, que não só congelou, está diminuindo a cada ano, agora com 2 anos já de execução, diminui os recursos que são aplicados na saúde. Quem sente a falta dessa escassez de recursos e diminuição de recursos sendo aplicados é a população lá na ponta. O CNS também cobra do próximo governo uma posição mais transparente em relação ao programa Mais Médicos. Pigato entende que o hiato entre a saída dos médicos cubanos e a chegada dos brasileiros deixou lacunas, além de desfalcar outros serviços essenciais. Foi trazido aqui ao Conselho, né, a questão de que médicos estão saindo dos programas de saúde da família para ir para o programa Mais Médicos, ou seja, não resolve o problema, está agravando o problema. Portanto, a gente tem que ter a responsabilidade do controle social também, mas exigir do governo que possa ser garantido o atendimento à população. Segundo a conselheira eleita Conceição Silva,
representante de mulheres, negros e minorias, o Mais Médicos levou a saúde a áreas e comunidades historicamente descobertas. E é preciso dar continuidade ao atendimento. Essas pessoas têm um papel na construção histórica do país, mas que são negligenciadas, relegadas, como são as populações negras, a população em situação de rua, a população LGBT, mulheres, ciganos, população do campo, quilombo. Existe uma grande parcela da população que participou do processo histórico, mas está fora das políticas públicas e o Estado brasileiro precisa fazer essa reparação. O Brasil é um país marcado pelas desigualdades de raça e gênero que permeiam as relações sociais, definindo os espaços de mulheres e negros, homens brancos no mercado de trabalho em todas as atividades. É o que mostra a nota técnica do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E para falar sobre essa pesquisa, eu converso com o professor da Escola DIESE Ciências do Trabalho, que sempre está aqui todas as sextas-feiras, Fausto Augusto Júnior. Boa noite, Fausto. Tudo bom? Boa noite. Bom, de acordo com esse estudo, Fausto, a população negra ela é a maioria no Brasil. Mas, apesar disso, ainda ela encontra grandes dificuldades para poder entrar no mercado formal, né, de trabalho. O que a gente poderia explicar por que isso acontece? Bem, ela faz parte da estrutura da nossa sociedade. Uma sociedade extremamente desigual que teve a escravidão como sua base produtiva até muito pouco tempo atrás. Né? Se lembrar que a escravidão foi até o final do século XIX. Mesmo o processo de industrialização que chega no Brasil a partir do início do século XX e se desenvolve principalmente a partir dos anos 30, ele incorpora uma massa menor desse trabalhador, que normalmente vinha das áreas rurais. Então o trabalhador europeu acaba adentrando a indústria com mais peso do que o próprio trabalhador negro. E isso vem sendo mantido ao longo do tempo. Então o estudo mostra que no caso dos metalúrgicos, que é uma base importante industrial, né, uma base importante em vários sentidos, você só tem 30% de negros. O que não faz muito sentido, uma vez que é um trabalho, como todo outro, um setor importante, que é esperado que você tivesse pelo menos metade de negros e brancos dividindo um setor tão importante da economia, coisa que a gente não vê, não é um dado real. E ainda falando na questão de setores, Fausto, quais são os setores que hoje representam aí menos participação de negros e os que têm maior presença? Bem, o que a gente já está vendo há algum tempo, né, no caso do setor metalúrgico, os setores de menor complexidade acabam congregando a maior quantidade de negros. Ao mesmo tempo, isso também se junta do ponto de vista regional, ou seja, a região sudeste, por exemplo, que estão os setores mais complexos da indústria metalúrgica, eles têm mais brancos, muito mais brancos do que negros. A região nordeste, onde os setores menos complexos da indústria metalúrgica estão organizados, tem maior quantidade de negros. Isso também vai mostrando que a questão da complexidade e da forma como a indústria foi organizada, ela também privilegiou brancos ou negros, a depender da região e da complexidade que está colocada. O que vai deixando cada vez mais claro que a diferença entre brancos e negros ela é estrutural no nosso sistema. Se você não mexer na questão estrutural, você não altera esse processo. Quanto mais complexo é um setor, quanto mais você precisa de mão de obra qualificada e assim sucessivamente, menos oportunidades é dadas aos negros em relação aos brancos. A gente vê nessa nota técnica que também, além dessa questão regional, existe também essa diferença na questão salarial. Isso também é uma coisa bem explícita, né? Sim, isso se reflete. Isso se reflete em vários momentos. Né? Se reflete tanto nas regiões, quanto se reflete nos setores. Então é razoável, é normal que os setores mais complexos, os salários sejam mais altos do que os setores menos complexos. Como boa parte dos negros estão nos setores menos complexos, eles ganham menos. Agora, o que chama a atenção é quando você olha para o nível ocupacional. As carreiras de maior formação, as carreiras de maior remuneração também não estão com os negros, estão com os brancos. Então também há uma diferença importante na forma da entrada do negro dentro do mercado de trabalho. Ele entra normalmente em cargos menores, em cargos mais subalternos e normalmente com remuneração muito mais baixa. E no caso, mais difícil chegar a um cargo mais superior, por exemplo, como um gerente, enfim. É bem difícil hoje em dia ter a presença de um negro nesses cargos. Sim, isso você vai não só para o setor industrial. Se você for para o setor bancário, por exemplo, você vai ver a mesma coisa. É muito difícil você ter um conjunto grande de negros nos níveis de gerência, por exemplo, em bancos. É muito comum os brancos ascenderem para esses cargos e os negros ficarem nas posições intermediárias ou nas posições mais básicas. Essa é uma característica do nosso mercado. Tem várias explicações para isso.
É óbvio que tem a questão do acesso à educação, da possibilidade de você se qualificar mais, da onde você vem, ou seja, o capital cultural que você constrói ao longo da sua vida, mas também não há dúvida que há preconceitos nisso. O que a gente vê também com relação à questão do negro e branco é que normalmente empregos, postos de trabalho de exposição, ou seja, nós estamos falando de vendedores, nós estamos falando de agentes, enfim, artistas e etc., o que você vê é uma predominância dos brancos em relação aos negros, o que começa a demonstrar claramente, explicitamente, uma visão preconceituosa do empregador, mas também da sociedade que, por algum motivo, quer ver lá na figura que está vendendo para você uma pessoa branca e não uma pessoa negra. Isso é estrutural da nossa sociedade que precisa ser alterado. Perfeito. Fausto, obrigada mais uma vez pela sua participação. Até a próxima sexta. Na próxima sexta a gente vai estar de férias. Fiquei sabendo, então, na volta de janeiro a gente está de volta. Perfeito. Boas férias então, viu, Fausto? Até a próxima. Veja agora como fica o tempo neste sábado em São Paulo e outras cidades. Manhã de sol forte com aumento de nuvens no decorrer deste sábado em São Paulo. Máxima de 31 graus e mínima de 20. Chove em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Sol entre poucas nuvens com pancadas de chuva localizadas a partir da tarde. Máxima de 31 e mínima de 20 graus. Já em Mogi das Cruzes, sol e calor durante todo o dia. Previsão de chuvas isoladas que poderão ser fortes. Máxima de 33 graus e mínima de 19. Em Brasília, variação de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva que poderão vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. Máxima de 30 e mínima de 18 graus. E vai até domingo a segunda-feira estadual de Arte e Cultura da Reforma Agrária em Minas Gerais. A feira marca os 30 anos do movimento do Sem Terra no estado. A reportagem é da Rede Minas. Até domingo, o Parque Municipal abriga dezenas de bancas com rica oferta de produtos. O palco também está pronto para atrações musicais. A feira celebra os 30 anos do movimento Sem Terra em Minas Gerais. Hoje há 6 mil famílias ligadas ao MST aqui no estado, entre assentados e acampados, aqueles que ainda não estão em propriedades regularizadas. Só para a feira, os integrantes trouxeram mais de 70 toneladas de alimentos de 9 regiões de Minas. É trazer a produção, mostrar para a sociedade para que nós fazemos a ocupação e tentamos realizar a reforma agrária, né? Essa é a nossa luta para conquistar a terra e dividir para as famílias para que elas consigam desenvolver. E aqui está essa prova, né? Que é a produção agroecológica, produção de cooperativa. O Café Guaí é um exemplo da produtividade do movimento. Wesley e outros integrantes assentados em um acampamento em Campo do Meio, no sul de Minas, colhem 8 mil sacas de café todos os anos. É café, açúcar mascavo, farinha de milho, mandioca, produtos verdura, hortifruti em geral, processados, assim, fitoterápicos, que é o coletivo de mulheres Raiz da Terra lá também produz. A produção lá é vasta, é muito grande. 450 famílias trabalham na propriedade ocupada há 22 anos. Lá há outros tipos de cultura, como ervas, que Dona Ricarda transforma em fitoterápicos. Ela faz parte de um grupo de 100 mulheres que atuam do cultivo à venda em feiras, como esta em Belo Horizonte. Nosso trabalho nós colocamos assim nas feiras para mostrar mesmo para a sociedade que nós trabalhamos, produzimos e respeitamos a Mãe Terra. Trabalhamos tudo sem agrotóxico, no sentido de ter só plantações orgânicas. Maria Amélia foi hoje ao parque. Ela defende a produção orgânica de alimentos. Vivemos numa sociedade tão desigual e é muito constrangedor a gente ter algumas coisas e ver que outros não têm nada, que passam fome. Então esse movimento é de pessoas que trabalham, que lutam pelos seus direitos, querem ter uma terra para trabalhar e estão mostrando que fazem isso. Depois do intervalo, na Alemanha, Guilherme Boulos defende uma frente internacional de esquerda. Você vai ver já já.
Olá pessoal, voltei com seus comentários e a Silene Carvalho de Feira de Santana, Bahia, escreveu o seguinte comentário: muita indignação com todas essas arbitrariedades do nosso país que o nosso país está passando. Só espero que o povo não permita que toda essa loucura vá em frente. A Cláudia Oliveira: a luta contra o racismo deve ser de todos nós, negros, brancos, pardos, indígenas, de toda a sociedade brasileira. E o Paulo César: o Brasil está voltando aos áureos tempos da ditadura, assassinatos de líderes e militantes da luta social está na pauta do dia desta direita. E o novo membro aqui do YouTube é a Vera Araújo. Impressionante como pobres foram convencidos a votar contra seus próprios interesses. Que horror! Que tempos são esses? Fica aí a pergunta. E daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, e a jornalista Adriade Aguiar, da Mídia Ninja, estão em viagem pela Europa, onde participam de reuniões e debates. Na Alemanha, eles bateram um papo com Flávia Aguiar. A gente veio aqui denunciar esse desgoverno que vai ser o governo do Bolsonaro e os ataques à democracia que ele já vem fazendo desde a sua campanha. Nós organizamos essa viagem aqui pela Europa a convite do Podemos, partido espanhol. Estive no Parlamento Europeu já em Estrasburgo, em Paris, agora aqui em Berlim, indo para Barcelona, para Lisboa e para Madrid, encontrar com lideranças, com representantes de instituições, de partidos e de movimentos sociais, para poder apresentar o risco que está colocado, a ameaça que está colocada aos movimentos sociais no Brasil e às liberdades democráticas diante das posturas do Bolsonaro, que vai assumir o governo no mês de janeiro. E a importância que se tem de criar uma rede de solidariedade internacional aos movimentos no Brasil e, ao mesmo tempo, de se construir uma unidade do campo progressista internacional contra o avanço da extrema-direita. Agora, as atrações da agenda cultural em São Paulo e no ABC. E o que é melhor, tudo de graça. Cláudia Andujar, a luta Yanomami, é uma exposição sobre o trabalho da fotógrafa e ativista dedicado à preservação de um povo indígena ameaçado de extinção. É no Instituto Moreira Salles, das 10 da manhã às 8 da noite. Saltos acrobáticos, reviravoltas e palhaçadas. Assim é o espetáculo O Maior Artista da Terra, em cartaz no domingo às 3 da tarde, no Centro Cultural da Penha. Com canções em português, árabe, hebraico e aramaico, a banda Massige, formado por músicos de diferentes nacionalidades, usa a música como uma mensagem de paz. É sábado e domingo, às 3 da tarde, no Sesc Avenida Paulista. A cantora Ellen Oléria se apresenta no Centro Cultural Grajaú. É no sábado, a partir das 7 da noite. Tentou mudar de assunto e não conseguiu. Entrou no quarto, lembrou, chorou e pediu pro céu pra não ver mais corpo civil. Quem viu? Neste sábado, o Centro Cultural da Juventude promove a tarde reggae com a banda Planta e Raiz, além de outras atrações. É no Anfiteatro, às 3 da tarde. Ei, mulher, que você só quer o amor, só amor e mais nada. Da janela lateral do quarto de dormir. Um dos
mais importantes compositores da música popular brasileira, Lô Borges, comemora 46 anos de carreira, se apresentando na Caixa Cultural São Paulo, sábado e domingo às 7h15 da noite. No repertório, clássicos como Clube da Esquina número 2, Trem Azul e Paisagem na Janela. Eu olhava da janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar. Na comunidade do Heliópolis, em São Paulo, o sonho de publicar o próprio livro está cada vez mais acessível aos moradores. Isso graças a uma editora e gráfica idealizada por Paulo César Marciano, que promove o trabalho de autores locais independentes. Veja na reportagem de Jô Miyake. Edson já foi porteiro, atendente de farmácia e trabalhou em outras atividades. Queria mesmo era ser escritor, mas os orçamentos apresentados pelas editoras eram impraticáveis. Eu enviei vários e-mails para as editoras, eu procurei através de sites e recebi a resposta de algumas, outras não. Respostas de 10 mil, 7 mil, até 17 mil já recebi. É um processo desgastante, desanimador? Sim, é cansativo, você desanima, porque quando eles começam a dar os valores, você vê que não vai conseguir, aí já dá um baita desânimo mesmo. Se hoje ele está com o próprio livro de fantasia em mãos, foi graças à editora gráfica Heliópolis. Um projeto sem fins lucrativos para beneficiar os escritores do bairro de Heliópolis e região. Eu cheguei aqui através do Paulo, ele me achou, ele é da comunidade, ele me achou e veio falar comigo. Falei, beleza, eu tô dentro na época. Paulo César também sentia-se frustrado por não conseguir publicar o próprio romance. Foi quando teve a ideia de se inscrever no edital Rumos do Itaú Cultural, que possibilitou a criação da editora gráfica. A gráfica ela nasce a partir de uma dificuldade que eu tinha de publicar meu próprio livro. E aí eu fui fazendo um mapeamento e descobri que tinha um monte de gente aqui da região que também estava no mesmo dilema que eu. Então a gente tenta criar um projeto para não só resolver o meu problema, mas para resolver o problema de todo mundo aqui da região. Inaugurada agora em dezembro, a editora gráfica Heliópolis já lançou 5 livros. O objetivo é que até o final de setembro, outras 45 obras também sejam publicadas. O Renato é o técnico responsável pela confecção dos livros, feitos um a um. Em menos de meia hora, o livro está pronto. Pegar o livro do começo ao fim, entregar na mão do editor e falar, nossa, mano, eu que fiz? Aí, eu já fico emocionado com essa questão, entendeu? A Itátila passou na editora para conversar. Ela quer lançar um livro sobre a experiência da superação dos traumas de abusos sexuais que sofreu na infância. Ela acha que a editora gráfica vai ajudar muita gente no bairro. Quero lançar o meu livro nos próximos meses, até mais ou menos abril, com o livro chamado, o tema dele vai ser Superação, onde eu vou estar contando a minha história, né, do abuso sexual que eu sofri com a família e da vinda da Bahia para cá, para São Paulo, mostrar para o povo que não é toda essa maravilha que todo mundo pensa. E quando eu vi o noticiário, eu fiquei muito feliz porque, querendo ou não, a gente mora numa comunidade e não tem isso. Né? Então isso vai ajudar muitas outras pessoas, talentos que tem aqui, que não conseguem escrever, procuram e não tem esse acesso. Brasileiros em defesa dos direitos humanos, da liberdade e do Estado democrático. Fatos e imagens que marcaram esta semana. Dá só uma olhada. Ninguém será torturado. Ninguém será torturado. Ou maltratado. Ou maltratado. Com crueldade. Com crueldade. É horrível ser patrão no Brasil? É ou não é?
O Seu Jornal fica por aqui. Boa noite a todos e a todas. Até segunda e a luta continua. Olha, eu aqui de volta com seus comentários e temos a participação de um membro do canal do YouTube, o Ailton Rodrigues Batista. Inacreditável vendo tudo isso que o MST produz e estes políticos de direita tratá-los como terroristas. A Monique, pelo YouTube também. A direita quer que a distância entre a classe pobre e a classe dos ricos fiquem cada vez maior. Bom, agradeço a todos pela participação, pela interatividade e também pela companhia. Desejo também a todos um excelente final de semana. E não se esqueçam, segunda-feira, pontualmente às 7 da noite, tem mais notícias, informações e comentários aqui no Seu Jornal. Beijo grande, até lá!